Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui de volta, né? É o primeiro programa de 2023 do Professor Zainag Entrevista, aqui no projeto do Lê em Campo, do querido Andrei Kampf. E a gente vai, né, retomar neste ano aqui os nossos bate-papos sobre direito desportivo e sobre esporte em geral, para você que nos acompanha, tá? Hoje nós estamos recebendo a Simone Faleiros, que é advogada especializada em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso tem que ver com direito desportivo ou com relação desportiva? Ela vai nos mostrar todo esse sistema, essa coisa da LGPD que tem assustado muitas pessoas no Brasil, e outros que não estão nem aí falam, a LGPD não tem nada a ver comigo, como isso aqui eu tenho só, por exemplo, um pequeno comércio. E parece que não é bem assim. E esse ano com essas multas, né? Sim. Então tá bom. Então, primeiramente, obrigado você aceitar nosso convite para falar com o pessoal aqui, meu e do Lê em Campo. Eu que agradeço, estou muito honrada de estar aqui com você para esse bate-papo, né? Para falar um pouco sobre essa lei, que, como você mesmo disse, é uma lei que está gerando um pouco de confusão e até um pouco de medo nas pessoas. Então, antes da gente entrar na parte específica do esporte, fala um pouquinho sobre a LGPD, né? Por que ela surgiu, qual a necessidade, até o ministro Alexandre de Moraes, ele tem dito que a internet não é terra de ninguém, mas a LGPD não é, então tem legislação, Sim. Mas a LGPD não é só para internet, dados em computador, né? Não, exatamente. O que acontece? Hoje todo mundo vive num ambiente digital e realmente nós não estamos numa terra sem lei. A internet não é terra sem lei, tanto que temos o Marco Civil da Internet e outras leis que começaram a regular o tema. A LGPD ela vem de uma necessidade de dar uma proteção maior para o dado pessoal dos titulares, cidadãos como nós. Como nós estamos o tempo inteiro na internet, esses dados circulam muito facilmente. E há um perigo muito grande de vazamento e, se cai em mãos erradas, pode dar mais problema ainda. Mas, como o senhor bem disse, realmente a questão da LGPD ela não vem só para o âmbito digital, é que a gente está mais acostumado com isso. Mas até mesmo dados pessoais em papel, dados físicos, né, a gente fala, eles também estão sob a égide dessa lei. O que é a LGPD? Ela é a Lei Geral de Proteção de Dados e ela vem trazer essa segurança jurídica para o cidadão, de que o dado pessoal está sendo tratado de maneira correta. Então, veja, uma coisa está me ocorrendo agora. Pensando no escritório de advocacia, o cliente chega aqui, ele traz um monte de documentos, você digitaliza, processos são digitais hoje, né? Totalmente, pelo menos na área trabalhista. E como já digitalizou, nós vamos mandar tudo de forma digital para a justiça, né? Eu vou usar aqueles papéis como rascunho. E aí jogo no lixo inteiro. Tá lá o nome da pessoa, o CPF dela. Aí alguém mexe lá no lixo, encontrou, pronto, já tô com dor de cabeça. Exatamente. Ótima questão a ser levantada. Porque hoje a lei ela não proíbe que você manipule o dado pessoal, não é isso. Mas você tem que ter a segurança no tratamento. O que é o tratamento? O tratamento é desde a coleta de um dado pessoal até o seu descarte. Então, no caso de você descartar de maneira errada um dado pessoal que está impresso num papel, pode sim te dar dor de cabeça, porque se você não fizer o descarte correto, alguém pode utilizar aquela informação de maneira criminosa. Pode utilizar aquele dado que está ali de maneira criminosa. Aí vai e descobre onde pegou o papel. Exatamente. Por isso que também, gente, é tão gostoso eu picotar papel naquela maquininha. Exatamente. Né? Acho tão legal pôr aquilo lá e sair tudo. Pena que não pode mais jogar na rua, né? Que no meu tempo de criança eu jogava na rua. O Luciano já não tá gostando. É brincadeira. Pô, mas pera um pouquinho, vocês não. É que os mais jovens não vão se lembrar. Avenida Paulista, dia 31 de dezembro, ficava toda ela branca. Os bancos aqui, eu era estagiário. Olha o absurdo. Abriu as janelas dos edifícios e jogava tudo que era papel.
que tinha ali na rua inteira, listagens corriam pelo céu, né? Nossa. Tinha gente que era mais esculhambado, o cara entrava no banheiro, pegava papel higiênico e jogava. Pera, o que você... No Anhangabaú também. No Anhangabaú também, ficava tudo jogado no chão, achava tão legal fazer aquela sujeira. Outro tempo, né? Outros tempos. Mais divertidos, mas ecologicamente incorretos. Exato. Né? Era mais legal, é igual jogar água nos outros no carnaval. Mas deixa eu falar, vamos voltar aqui. Mas o descarte ele tem que ser feito de maneira correta. Então, quando é papel, a gente usa picotadeira, né? E quando é digital, a gente tem os meios. Por isso que a LGPD também, além de você ter que analisar a parte jurídica da coisa, você tem que ter sempre o acompanhamento de um profissional de TI. É isso que eu ia te falar. Por causa da segurança da informação. Então tá todo mundo preocupado mais com o computador. Com certeza. Mesmo, né? Exato, exato. O computador, ele tem milhares de informações ali que, se usadas de maneira incorreta, pode dar problema. Então, por exemplo, se você está na sua estação de trabalho e deixa ali seu computador ligado e aberto, se tiver um dado pessoal de alguém e passar um terceiro e conseguir ver aquilo e utilizar de maneira errada, pode vir uma consequência ruim para você. Então, todo o cuidado que a gente tem que ter de, quando sair da estação de trabalho, fechar o computador, usar senha. Por isso que eu falo do profissional de TI. É uma coisa que anda junto com a outra, porque a segurança da informação ela é muito importante, principalmente nessas épocas de vazamento de dados, onde nós temos também ransomwares, que são aquelas pessoas que invadem o sistema e fazem um rapto dos dados pedindo um valor, como se fosse um sequestro. E aí você fica na mão de um criminoso cibernético. E por mais que eu coloque um baita de um antivírus, um protetor, os caras conseguem invadir e pegar. Qual a minha responsabilidade? Pois é, você tem que sempre olhar, quando você está contratando uma pessoa para gestão de software, por exemplo, o contrato, o que diz, porque pode haver uma responsabilidade compartilhada nesse caso. Porque você, que é a pessoa titular, dona do dado, né, vamos supor, você é o escritório de advocacia, você é que detém todos os dados, mas você contrata um software que vai armazenar esses dados. Então, você é o controlador e ele é a pessoa que vai gerir isso. Então, tem que ver quem é quem na situação para ver as responsabilidades. Mas é sempre bom ler o contrato e verificar as cláusulas, para ver se tem cláusulas de privacidade, se são cláusulas robustas para poder dar andamento nessa relação. Vamos pensar num pequeno escritório, como é o caso meu, que não é grande. Então eu coloquei lá um protetor, um antivírus, como é que chama? Para não deixar ninguém entrar, esses nomes. Um antivírus, Já serve para tudo. Sim, serve. Aí algum hacker veio conseguir e pegou os dados. Sim, a gente não está isento, mesmo se você tem um controle robusto, você não está isento de que isso aconteça. Mas o mais importante é você ter mecanismos de defesa. E mostrar que você tomou os cuidados. Dentro do o mínimo que... Exatamente, porque a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é uma autoridade que cabe a ela a fiscalização de todas essas situações de manipulação de dados. Então, se algum dia você tiver a visita de alguma pessoa da ANPD, você pode falar, olha, eu estou tentando fazer o máximo que eu posso. E você vai mostrar com materialidade, né, com papéis, enfim, demonstrar que você está de boa fé e que você está fazendo o seu papel. Tá, você falou a visita, é uma fiscalização? É uma fiscalização. E isso pode ocorrer independentemente de alguém fazer... Geralmente é denúncia, né? É isso que eu ia falar. Porque a lei é nova, né? Então, assim, nós estamos começando ainda essa cultura de proteção. E aí a proteção de dados, só para a gente colocar todo mundo mais na mesma página, né? O que acontece? A lei, ela ampara tanto o dado pessoal, que é CPF, RG, endereço de e-mail, tudo aquilo que consiga identificar uma pessoa, quanto dados sensíveis, que são dados que diz respeito à convicção religiosa, afiliação do sindicato, gênero, todas essas questões mais sensíveis são dados sensíveis. Então você tem que ter o cuidado no manuseio daquelas informações, como você recebe, como você armazena e como você descarta. Para isso, existem bases legais. Então, por exemplo, você tem base legal do consentimento.
Em algumas situações ele é utilizado. Então você coleta o consentimento da pessoa para poder utilizar aquele dado. Existem outras bases, como execução de contrato. Você tem um contrato com um funcionário e para que você faça algumas coisas no Departamento de Recursos Humanos, como emissão de informações para fundo de garantia, essa questão também de INSS, todas essas questões burocráticas, você precisa enviar informações para os órgãos públicos. Isso aconteceu até com um cliente nosso no começo de tudo isso. O nosso cliente hoje é o principal, que todos são principais. Mas o que tem maior número de processos, a empresa maior aqui do escritório, lá 2.500 empregados, os dois mandaram uma carta dizendo não autorizo divulgar para nada. Sim, e ele tem o direito de... Mas nem para fiscalização. Ele falava que não deixava porque não queria. Pois é, depende. Se a pessoa tem a razão, se o empresário ele tem a razão em obter aquele dado, o outro pode pedir para excluir, que você não vai excluir. Tem dados que você precisa armazenar por 5 anos, por 10 anos, tudo para poder, né? Por exemplo, se chega um fiscal do trabalho na empresa e fala, quero ver a ficha do cartão de ponto desse sujeito, e fala, ele não autorizou. Não, aí não. Jeito, aí não, exatamente. Nós temos que sempre... O contrato de trabalho que tem lá o RG dele. Claro. Aí esses dois, aí nós ficamos numa situação, estava começando, olha, tenta convencer, fala que tem que ter, não tem como não. Ou foi, então nem fale nada, esses dados vão ficar, você só apresenta para órgãos, e é para isso, órgãos oficiais, ninguém ia sair falando dos empregados, olha o RG dele aqui, é o CPF, olha a religião dele, olha não sei o quê. Bom, mas vamos trazer para o esporte, já falamos no geral. No esporte, qual é a aplicação que tem da lei? Isso, ótima pergunta que você se fez. A aplicação da lei, ela vem no seguinte sentido. Hoje, o mundo do esporte, nós temos aí clubes, federações, confederações, e todos esses lugares, eles circulam dados pessoais de atletas, de torcedores. Por quê? Todo o dado pessoal que estiver circulando nesses ambientes, seja em empresas públicas ou privadas, vai ter que observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no momento em que você se associa a algum clube, você coloca informações ali relevantes. Você pode colocar, eu não sei quais são os dados que eles exigem hoje, mas geralmente exigem nome completo, RG, CPF, endereço. Se você compra o título familiar, nome do marido, da mulher, dos filhos. Olha isso, exatamente. Aí a gente vê umas implicações maiores aí. Então não é só a coleta de dados pessoais, mas tem dados, por exemplo, de criança e adolescente. Criança e adolescente, você tem que ter o consentimento dos pais. A lei exige isso. Então, se você não faz o cumprimento da legislação, você está vulnerável, você pode sofrer uma fiscalização e ser multado. E as multas são pesadíssimas, né? Então, não é só a parte de dinheiro, né? Vamos dizer assim, a questão monetária. Financeira. Exato. É uma questão até de imagem do clube. Justamente. O clube pode ficar com uma imagem manchada no mercado por causa de uma questão... Por exemplo, vamos falar o Fluminense, homenagem ao nosso amigo aqui, Luciano, que é meio Fluminense, meio Corinthians, mais Corinthians que Fluminense, para deixar de mal com a turma do Rio. Vazam os dados de crianças. Tem lá, por exemplo, um projeto que tem para crianças autistas. Pois é. E vaza isso. Digamos, no Fluminense, qualquer clube do Brasil. Ou então, no geral, dados dos sócios mirins do Flamengo, do Atlético Mineiro, Mineiro vazados. Dados de crianças e adolescentes, né? Então, a lei, ela discrimina, ela faz uma distinção aí. Existem os dados pessoais, né? Comuns de pessoas como nós, pessoa natural, né? E tem dos crianças e adolescentes. Então, ele é visto com um olhar mais criterioso. Você tem que ter esse cuidado do consentimento. Se você não coleta o consentimento, você está infringindo a lei. É uma exigência. Então, além disso, tem os dados sensíveis, questão de atletas mesmo, que às vezes fazem exame médico. Eu ia falar isso. E com as crianças que estão lá no clube, nas várias categorias, no caso do futebol, do vôlei, enfim. Crianças a partir dos 9, 10, 12, 14.
aí já começa a virar adolescente, esses dados ali... Tem que ter o termo de consentimento dos pais. Se você tem tudo organizado dentro dos clubes, se você tem um mapeamento... Consentimento de quê? Porque o consentimento do pai. Mas tem que ter um termo. Tem que ter um termo para que fique explícito que você está coletando dados pessoais daquela criança. Não, eu perguntei porque alguém está falando, mas qualquer criança que entra numa equipe de futebol, digamos, do Corinthians, o pai lá autoriza. Não é esse termo. Não. É um outro, gente. Exato. E o termo, ele tem que ser claro e inequívoco, de forma que o pai leia, né? Então vai ter um termo onde vai estar escrito que aquele clube está coletando os dados X, Y, Z, para que fiquem arquivados ali para determinadas finalidades. Então você só pode utilizar aqueles dados para cumprir aquela finalidade, não pode haver desvio de finalidade. Porque se houver um desvio de finalidade, você está usando de maneira errada. E se há um vazamento do dado e você consegue constatar que não houve nenhum termo de consentimento por parte do pai de que aquele dado estava ali e que tinha um embasamento legal, piorou. Então é uma situação crítica. Ah, tá bom. E agora você estava me contando antes de começar aí os dados, comecei a entrevista, né? Que houve um problema com o Palmeiras em 2020. 2020. O que foi esse problema? Houve um problema, foi uma falha de segurança. Por isso que é importante, mais uma vez reiterando a questão, né, da parte de segurança da informação, de ter softwares mais robustos para organizar, né, toda aquela informação, todo aquele dado. Houve um vazamento por uma falha de segurança no Futebol Card, que faz a gestão de inclusão de sócios, torcedores. Então, vazaram alguns dados, tanto de sócios quanto de torcedores comuns. E aí, só não deu problema maior para o Palmeiras, porque a lei tinha começado, né, entrou em vigor recentemente, então a NPD foi empossada logo depois, mas nós ainda estamos engatinhando, porque é uma cultura que não se faz do dia para a noite. Nós estamos começando agora a ter decisões judiciais, né, que já levam em consideração a LGPD, mas são decisões mais baseadas em Código de Defesa do Consumidor, Código Civil. Mas a NPD, ela vai começar a fazer a aplicação de penalidades administrativas, porque ela tem o poder para isso. Ainda não começou, porque abriram uma consulta pública ano passado, final do ano, para ver a questão da dosimetria da pena, e agora já deve estar finalizado o processo em fevereiro, segundo o presidente da NPD. O senhor Valdemar, ele disse que em fevereiro já vai começar a ter uma ideia de dosimetria, e aí sim, já tem mais de 60 mil denúncias na NPD. Não me diga, 60 mil denúncias? Sim. Embasadas, você sabe do quê? Geralmente as pessoas, porque hoje o cidadão, ele tem um poder muito grande nas mãos, e às vezes ele não sabe. Será que, não sei se mal comparando, bem comparando, mas enfim, comparando, foi quando surgiu lá há 30 anos, 30, né, o Código de Defesa do Consumidor? Exatamente. Foi uma comparação muito boa isso. Não é? Me parece que é a mesma situação, porque eu me lembro lá atrás, exato, era a confusão do que até onde o que aí achou, todo mundo ficou cheio de direitos, né? Exato. Eu vou devolver aqui a minha sandália havaiana que eu comprei, porque o prego para pôr embaixo não entrava direito, né? Porque sandália havaiana, se você não colocar prego embaixo, não tem graça. Se for para comprar para pôr o prego, não é compra. Ai, com certeza. Então, e é a mesma coisa agora? Mesma coisa. O que acontece? As pessoas ainda estão muito descrentes, estão achando que essa lei não vai pegar. É o que a gente ouve. Né? Que é bobagem, que é LGPD, eu nem tenho dado, nem mexo com isso. E não é assim. Então tem essa confusão, e na época do Código de Defesa do Consumidor foi igual. As pessoas acharam que não ia pegar e pegou. Pegou. Mas é claro que no meio de tantas denúncias, a NPD vai ter um trabalho muito grande de verificar se é plausível ou não. Porque acho que se faz sentido. Mas você conhece alguma, ou já pesquisou, que tipo de denúncia que fazem? Chega e fala, eu deixei lá na loja, pegaram o meu RG e eu não sei o que estão fazendo com ele? Não, assim, ou é coisa efetiva, olha, eu estou recebendo mala direta do meu e-mail, e o único lugar que eu deixei o meu e-mail foi tal lugar, no WhatsApp. Esse é um bom exemplo.
Eu não tenho conhecimento, com certeza, eu não tenho conhecimento do teor das denúncias, né? Mas geralmente, como o titular tem vários direitos hoje, como por exemplo, entrar em contato com uma empresa e falar, eu não quero mais que o meu e-mail conste nesse banco de dados, porque eu já não tenho mais relação com você, empresa. Então, eles têm que tirar imediatamente o nome de lá. Mas eu recebo um monte de e-mails todos os dias de coisa que eu não sei nem como certeza, eu simplesmente deleto. Por quê? Porque hoje não está instituída essa cultura ainda. Nós estamos engatinhando, a lei é de 2020. Então, até que se propague essa cultura e que as pessoas entendam quais são os direitos e deveres, vai demorar um pouco. A questão de mala direta, por exemplo, é uma denúncia que provavelmente muita gente deve fazer. Questão de receber ligação indevida de pessoas que você não passou seu telefone. Hoje mesmo. Foto. Hoje mesmo. Tava vindo para cá, apareceu um número lá na tela, foi que será, né? Não era nem. Era um número até, começava com 50, 51. Eu falei, poxa, será que alguma coisa? Aí veio lá, oi, eu sou a Bia. Você sabia que você pode ter um empréstimo compulsório? Não, como é que chama? Empréstimo consignado. Compulsório era outro negócio lá. Ixi, é muito antigo, nem vou explicar isso aqui. Empréstimo consignado, que não sei o quê. Eu falei, pô, mas como é que eu sabia? Nem conheço a moça, mas era um computador, né? Uma inteligência artificial feminina. Sim. Acho que era feminina pela voz, né? Entendi. Mas aí eu falei, cacete, né? Quanta coisa para fazer, ficar ouvindo essa bobagem, pau. Exato. Isso daí, se eu for atrás, eu posso dar. Vou denunciar, vou quebrar tudo aqui. Na verdade, assim, hoje já existem alguns mecanismos para você bloquear essas informações, essas ligações. Já tentei. Esse negócio não funciona, viu? Sim. Você faz lá a lista e continua ligando. Fala, tá vendo? Você bloqueou, mas eu aqui. Exatamente, mas é complicado, porque nós estamos num momento de introdução disso, né? Então, a NPD mesmo, ela já avisa que ela está com esse aspecto mais de educacional. Ela está trazendo mais informações para as pessoas. Então, quando chegar numa empresa, eu acredito que ela vai ver a boa-fé da empresa. Se a empresa, pelo menos, está se movimentando com relação a isso. Mas vamos voltar pro clube, né? A gente rodou e saiu de novo, né? Vamos voltar pro clube. Esse papo essa situação é tão atual e tá todo mundo levando na brincadeira e o negócio vai ficar sério. Sim, com certeza. Você falou de dosimetria. O que estão pensando em termos de pena? O que você acha? Pois é, Só financeira, isso da cadeia, o que todo mundo está pensando? Não. O que acontece? Você tem multa de 2% do faturamento da empresa, que é um valor muito alto. Você tem a sua base de dados... Mas uma empresa grande aí... Com certeza. 2% é muito dinheiro. É muito dinheiro, impossibilidade de usar o seu banco de dados. Fora o que eu falei, que eu acho que pior do que a questão monetária é a questão de ficar com uma imagem ruim no mercado. Porque você prefere trabalhar com uma empresa que tem uma imagem que mostra que tem a preocupação com os dados pessoais ou aquela que não tem. Hoje em dia, isso está virando moeda de troca. Hoje, determinadas empresas não contratam prestadores de serviço que não tenha minimamente um amparo legal com relação a dados pessoais. Então, você pode deixar de fechar negócio por causa disso. Então, lá no clube, e com os atletas? Qual a preocupação do atleta? Vamos pensar atleta de ponta mesmo, vamos pensar no futebol. Sim, com certeza. Os atletas, a mesma coisa. Além dos dados pessoais que os clubes têm, você também tem a questão médica, às vezes, de saber a questão da saúde da pessoa. Tem algum monitoramento que é feito hoje em dia para saber performance de atleta. Isso pode ser visto também como um dado sensível. Porque no caso do futebol, os contratos são obrigatoriamente registrados na federação estadual, enfim, na confederação. Sim. Tem lá o salário dele e tudo, mas no passado, estou me ocorrendo agora aqui, há muito tempo, o Filipão no Palmeiras, na época lá da Parmalat, então mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, ele estava danado da vida, porque na época ele tinha um salário de 500 mil, você imagina, 20 anos, hoje 500 mil hoje já é um valor, imagina... Sim. Há 20 anos. E foram lá na Federação Paulista e descobriram o salário dele, saiu na imprensa. O Filipão ganha 500 mil. Ele falou, poxa, vocês estão querendo que eu seja sequestrado? Tenho família. Sim. Então hoje um dado desse saindo do normal... Com certeza vai ser penalizado.
porque não houve o cuidado necessário de forma a fechar, né, a coibir esse tipo de vazamento. Isso não pode sair. É uma informação pessoal. Eu até quando eu escrevi... Temos que ter cuidado, né, com essas coisas. É que a lei obriga a fazer isso por questões que não vem ao caso, mas quem é do direito esportivo sabe, para calcular direitos econômicos, multa para rescisão. Mas não pode espalhar. Mas a gente abre os jornais, os sites, as revistas, os programas esportivos, está lá, pô, fulano está ganhando 1,5 milhão. Fulano está vindo para jogar no Corinthians para ganhar 2 milhões por mês, está vindo para o Palmeiras para ganhar 2,5 milhões. Desde que você consiga justificar o motivo pelo qual você está dando publicidade àquilo, não tem problema nenhum. Mas não tem publicidade, né? O jornalismo... publicidade que eu digo, você está trazendo... Não é obrigatório isso, não é uma coisa legal você ter... Não, mas eu falo que é a história da... Vai, usar o termo correto, vai, da fofoca, mais do que informação. Sim, com certeza. Porque tem que atrair a pessoa para ler a notícia, para assistir o programa, né? Sim. Mas pode então ter problemas, né? Saiu de dentro do clube, porque clubes têm pessoas que gostam de ficar passando informação. Sim, pode ter problema. É uma questão assim, você tem que entrar dentro do clube e treinar as pessoas, mostrar esse cenário, explicar o que é essa nova lei e fazer o mapeamento de todos os dados, verificar se tem base legal para aquilo e com base nisso você faz um relatório onde vai estar tudo escrito. Se alguém chegar lá amanhã, você tem um embasamento legal para coletar toda a informação que você tem lá. Tá, então para terminar, você acha que na área esportiva, clubes, federações estão aí levando um pouco, não vou dizer na brincadeira, mas não estão dando talvez... A seriedade que precisa dar. Não. Só na hora que... esse ano começa as punições. Segundo a autoridade nacional, nós estamos gravando agora. Nós estamos gravando no comecinho de fevereiro de 2023. É agora. Então Começa nós vamos ter muita surpresa. Vamos ter muitas surpresas. E confederações, federações, clubes, associações, todas elas também têm que se adequar. Mas a gente sabe que hoje há uma dificuldade grande até com relação ao compliance, né? Isso. Nos clubes e federações e tudo mais. Então, assim, a gente está engatinhando ainda. Tá. Mas é um ponto a se pensar, né? Começar a buscar mais informações para poder se manter adequado à lei, em conformidade. Então tá bom, Simone. Lá no seu Instagram você tem um monte de informações. Qual é o seu Instagram mesmo? Exato, é o simonefaleiros.adv. Tá, lá eu tenho um monte de coisa, muitas informações relevantes. Muitas. Tem até de passeios que ela faz, é muito legal. Sim, também porque... lógico. Não, mas até o meu, até de brincadeira. Até porque a nossa vida não se resume só ao trabalho, né, lógico, doutor? Tem coisas até mais interessantes pra gente fazer na vida, né? Tá bom. Tá. Simone, obrigado. Uma honra a gente começar o ano aqui 2023 com a sua entrevista. Você que nos acompanha, muito obrigado. Olha, esse ano nós vamos tentar melhorar mais ainda ao nosso programa aqui de informações para você que nos acompanha. Um beijo a todos, até o próximo Professor Zainag Entrevista. Tchau.